Olá, galerinha. Boa tarde, tudo bem com vocês? E chegamos no nosso momento de estudar. Para iniciar nossa aula, vamos ao momento da oração. Gabi e Fernanda, tira o volume aí que eu vou gravar a aula. Porque, querido Deus, a aula já vai começar. Que o Senhor nos prepare uma aula abençoada, que bênçãos sejam derramadas sobre todas as pessoas do mundo. Amém. Calendário do dia. Hoje é quinta-feira, dia 22 do mês de abril do ano de 2021. E como ficou? Quinta-feira, dia 22 de abril de 2021. Hoje, aqui está o nosso cabeçalho, né? Hoje nós vamos estudar a disciplina de português e história. Nessa apostila que vocês levarem para casa de vocês, tem a apostila de leitura, que eu vou gravar um outro vídeo falando sobre ela, e tem também a apostila de tarefa, que é uma que tem a capa azul e começou com essa tarefa aqui. Nós vamos estar fazendo 3 folhas da apostila por dia, né? A frente, as costas e a frente de outra, tá bom? 3 folhas por dia, porque essa apostila é para devolver no início de maio, lá para o dia 4, 5 de maio, para ir agora para devolver essa apostila. Então, precisamos fazer 3 folhas por dia para terminarmos ela a tempo. Começando aqui a nossa primeira aula nessa apostila, estamos aqui com o alfabeto. Vocês vão completar o alfabeto aqui com as letras que estão faltando. Para vocês saberem quais letras que estão faltando, só observar aqui neste alfabeto da frente, olha. Observa aqui e vê qual que está faltando. Ó. Tem um A, o A. Qual que vai estar faltando aqui no meio? Entre o A e o C, vem qual? Ó. Entre o A e o C, vai vir o B. Então, você vai colocar o B aqui. E assim vocês vão fazendo em todas as outras até chegar aqui no final. Aqui nessa atividade, vocês vão pintar as letras do seu primeiro nome, tá bom? É o primeiro nome. Se a pessoa tem 2 nomes, vai ser só o primeiro nome. E também não é para pôr o sobrenome, não. Somente o primeiro nome. E aí, vocês vão, depois que vocês pintar aqui, vocês vão escrever aqui o seu nome completo aqui, ó. Está bem? Aqui vocês pintam somente as letras do primeiro nome. Tipo, se fosse o meu, né? Eu me chamo Eliane, então eu ia pintar o E, o L, o I, o A e o N, né? Então, assim vocês vão fazer. Vão pintar as letrinhas do primeiro nome de vocês e vão escrever o nome de vocês completo aqui dentro, olha. Ok? Depois vamos para a outra folha. Na outra folha, vocês vão completar isso aqui, ó. Aqui nós estamos falando sobre a letra J. E vamos formar as sílabas. J mais A faz já. Então, vai pôr o já aqui, ó. J mais E, G. J-I, G. J-I-O, Jó. J-I-U, Ju. Vai por aqui. Depois, vocês vão completar essas palavrinhas com as sílabas que estão faltando. Aqui nós temos a imagem de um jacaré. Temos o caré aqui, então falta o quê? Falta o já. Então, vocês vão escrever o já aqui, ó. Jacaré. E assim vocês vão fazer em todas as outras imagens, tá bom? Vai completar com a sílaba que está faltando. Pode ser ela o já, o G, o Gi, o Jô ou o Ju. Ok? Terminando essa folha, vamos para esta folha aqui, olha. Aqui, essas palavrinhas, é só para vocês lerem e copiar a palavrinha aqui de baixo. Aqui está escrito jaca, vocês vão escrever jaca aqui, ó. Ok? E ler as palavrinhas. Depois vai vir para aqui, ó. Aqui vocês vão completar com já, G, Xi, Jo ou Ju, tá bom? E vai descobrir o divertido trava-língua. E depois ler o trava-língua. Por exemplo, aqui, ó. A,
vai ser o quê? Jandaia, tá? Que é um pássaro. E aí vocês vão continuar aqui vendo onde é que está faltando as sílabas e vai completar. Lembrando que as sílabas podem ser já, gi, jo ou ju, ok? Aqui é para ligar e formar palavras. Elas já estão ligadas, vocês só vão utilizar assim e formar as palavras. A primeira vai ficar jaca, jaca. E aqui, ó, vai vir para a próxima, depois a próxima e vai indo até chegar ao final. Depois vamos aqui para o número 11. Aqui é para separar as sílabas destas palavras. Como que eu vou separar a sílaba? Olha, jogo. Vendo? Uma consoante e uma vogal é uma sílaba. Uma consoante e uma vogal, outra sílaba. Então, aqui vocês vão separar a sílaba das palavras, ok? Semelhante ao que eu fiz aqui no exemplo aqui, que é a letra A. Terminando aqui, aí terminou a nossa tarefa na matéria de português. Vamos aqui agora para a matéria de história. E aqui, hoje, é o dia do descobrimento do Brasil, a data comemorativa em que se comemora o dia do descobrimento do Brasil. E eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre o descobrimento do Brasil, tá bom? O descobrimento do Brasil aconteceu em 22 de abril do ano de 1500, com a chegada dos portugueses ao nosso país. Pedro Álvares Cabral, o valente explorador português, vinha com uma expedição formada por 13 embarcações, 10 naus e 3 caravelas. Com ele estava cerca de 1,5 mil marinheiros, que no caso é... e o experiente navegador Bartolomeu Dias. A chegada nas novas terras. A esquadra de Pedro Álvares Cabral saiu de Lisboa em 9 de março de 1522 e seguiram a costa da África. Num dado momento, tomaram rumo a oeste e começaram a ver sinais de terra próxima. Quando os portugueses avistaram as terras, um deles gritou: "Terra à vista!" A primeira terra que eles avistaram era no atual estado da Bahia, onde hoje é a cidade de Porto Seguro. Este lugar foi chamado de Terra de Veracruz, mas como eles viram um monte, acabaram chamando a terra de Monte Pascal. Mas sabe por que Pascal? Porque era o tempo da Páscoa. Daí eles juntaram, né? Como tinha um monte e era tempo da Páscoa, colocaram o nome de Monte Pascoal. Ok? O nosso país recebeu o nome de Brasil por conta de uma madeira especial que havia aqui, o pau-brasil. A grande pergunta que podemos fazer é: o que os portugueses queriam aqui no Brasil? Por que eles saíram de tão longe? Vamos estar vendo, né? O encontro com os índios. Quando os portugueses desembarcaram aqui, eles encontraram os habitantes da terra e os chamaram de índios. Imagina como foi esse encontro. As pessoas viviam aqui, tinham modos de vida bem diferentes, desde roupas, alimentação e, claro, a língua, que é o modo de falar, né? Que os índios falavam de maneira diferente. Olha aqui, que tem uma imagem, né, representando a chegada dos portugueses e os índios gritando, né? Os índios, eles falavam muito diferente de nós, né? Hoje em dia, muitos já falam como a gente mesmo, né? Foi tudo bem complicado no começo, tanto para os índios quanto para os portugueses. Imagina que eles se estranharam bastante e ambos os grupos ficaram receosos. A partir daí, nunca mais a vida dos nativos e dos portugueses seriam a mesma. Uma pessoa que vinha junto da esquadra ficou encarregada de contar tudo como ele viu. Essa pessoa era o escrivão chamado Pero Vaz de Caminha, que descreveu sobre o que via como a natureza, os animais, as frutas. Para ele, tudo era muito distante da realidade de Portugal. Curiosidade. Você sabia que o termo índio foi criado pelo navegador Cristóvão Colombo? Isso porque a ideia original era alcançar as Índias, do outro lado do oceano. Colombo sempre acreditou que havia chegado às Índias e por isso chamou os nativos do continente americano de índios. Entendeu? Então, o nome índios não existia. Cristóvão Colombo que colocou o nome índios porque imaginava que tinha chegado nas Índias. E daí, então,
o nome índios. Vamos agora para nossas atividades. Vocês vão lá no final da apostila de vocês, vai ter essa atividade aqui, ó, sobre o descobrimento do Brasil. Temos aqui um texto que fala: o Brasil foi descoberto ou invadido? Quem descobriu o Brasil? Dizem que foi Cabral. Como? Se quando ele chegou encontrou tanta gente. Há muitos anos atrás, um país chamado Portugal sentiu necessidade de aumentar seu comércio. Para isso, precisava de produtos que não tinham em suas terras. Vários portugueses se aventuraram pelo mar e um deles, chamado Pedro Álvares Cabral, acabou chegando a uma terra diferente, habitada por pessoas diferentes, as quais ele chamou de índios. Essa terra é a nossa terra, o Brasil. A partir dessa data, os portugueses exploraram as riquezas do Brasil, mataram a maioria dos índios. Essa escravidão durou 300 anos. E agora vamos aqui à nossa atividade. Complete as cruzadinhas e as frases abaixo. Primeiro vocês vão completar a frase, como eu fiz aqui na letra A. O Brasil foi descoberto no todas as outras perguntinhas. Ei, gente, me desculpe, ele está passando um trator aqui perto de casa. Então aqui, na número 2, vocês vão ler a pergunta e vai ver qual que é a resposta e vai responder aqui e depois aqui, ok? Tarefinha de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estarei à disposição tanto aqui no grupo quanto no privado. Bons estudos e até a próxima aula.